Então, pessoal, boa noite, né? Iniciando aqui a nossa segunda aula do curso de Linguagem de Programação Orientados a Objetos. Nessa primeira unidade, né, a gente não vai trabalhar muito código, né? A gente vai, até para cumprir a ementa, né? A gente vai ver um pouquinho de revisão, né, de orientação a objetos, e agora essas três próximas aulas a gente vai ver um pouquinho de UML, porque a UML ela é uma linguagem que ela casa muito bem com a orientação a objeto, né? Já que ela tem diversos modelos, né, diversos diagramas, né, para modelagem de sistemas orientados a objetos, né. Um outro aviso também, né, que a atividade online 1 ela já está disponível no ambiente, certo? Ela é uma atividade que vocês vão precisar da UML, tá? Mais especificamente da próxima aula, certo? Na próxima aula eu mostro aqui um diagrama de classe bem completo, a gente vai falar bem sobre ele, né? E a atividade online, ela também para vocês criarem um diagrama de classes, de um sisteminha que eu coloquei lá na atividade, tá? Então, basicamente essa primeira unidade a gente vai finalizar aqui com o ML, né? Nessa aula, na próxima e na última, que é na quarta aula, na última da unidade 1, certo? Então, iniciando aqui, né, a UML ela é uma linguagem gráfica, né? Ou seja, ela não é uma linguagem de programação, você não vai ter que escrever código, né, quando você trabalha com ML, certo? Ela é uma linguagem, né, que ela visa, né, principalmente, né, você conseguir visualizar, modelar, especificar, construir, documentar sistemas complexos, tá? Ela não é muito indicada para sistemas pequenos, porque você pode, o tempo que você vai estar modelando e documentando, você já poderia estar construindo o sistema, né? Então, ela serve mais para sistemas de médio a grande porte, né? No qual uma documentação mais robusta, ela vai fazer mais diferença, né, para a equipe de desenvolvimento, tá? Ela é uma linguagem que ela é comum a todos os atores, né, do processo de desenvolvimento, né? Isso aqui inclui tanto os desenvolvedores em si, né, mas como o pessoal da infraestrutura, o analista de requisitos, o cliente, o usuário e etc. Né? Ela é uma linguagem que ela tem diversos diagramas, né, diversos gráficos, né, e que eles atendem a diversas demandas, né, seja do usuário, do cliente, até o desenvolvedor ou o pessoal que lida com infraestrutura, certo? As principais características da UML, né, ela é um padrão de modelagem unificado, ou seja, se você constrói um diagrama para um determinado sistema numa versão X da UML, esse mesmo diagrama conseguirá ser lido, né, por uma pessoa em qualquer parte do mundo, né, porque ela, em todo canto, ela segue o mesmo padrão, tá? Ela é de visualização gráfica, né, então, como eu já tinha falado, né, ela não é uma linguagem, né, de programação, então você não tem código aqui. Na realidade, o que você tem são diagramas, né, que representam aspectos do sistema, tá? Outra característica dela é a questão da abstração, porque você consegue abstrair para o cliente, principalmente, né, para o usuário, um pouco dessa complexidade do software, né, para que ele entenda o que vai ser construído, de que forma vai ser construído, mas de uma forma mais abstrata, né, sem entrar muito na parte técnica, tá? E ela também ela é bastante flexível e ela tem reutilização. Dentro dos próprios modelos dela, né, você pode reutilizar alguns outros componentes de alguns diagramas ou um diagrama inteiro, né, que você tem elementos que você consegue fazer isso. Tá? Quais são os principais objetivos da UML? Né? Um deles, né, você ter uma comunicação eficiente, comunicação entre quem? Entre a pessoa que demanda o software, né, a pessoa que quer o software, o cliente, né, e principalmente a equipe que vai desenvolver, né, porque como você detalha por meio dos diagramas, né, exatamente o que será feito, como será feito, você tem essa comunicação entre essas equipes e entre a própria equipe de desenvolvimento, porque a equipe de desenvolvimento também ela é formada por diversos grupos de pessoas, né? Você tem o pessoal de requisitos, você tem o desenvolvedor front-end, você vai ter desenvolvedor back-end, você vai ter o pessoal de infraestrutura, pessoal de testes e etc. Né? Então,
ela melhora a comunicação entre todos os atores, né, que fazem parte ali do desenvolvimento de um determinado produto, tá? Ela ajuda também a documentar o seu sistema. Mais uma vez, pessoal, você documentar um sistema muito pequeno, um site, não faz muito sentido, tá? Mas, por exemplo, quando você parte para um sistema como o sistema do SIGA, por exemplo, né? Que ele tem diversos módulos, diversos portais, você tem modo de extensão, pesquisa, vestibular, que é o SISU, né? Você tem assistência ao estudante, graduação, stricto sensu, lato sensu, enfim, você tem uma infinidade de módulos, né? Você tem é bom que você documente, até porque às vezes uma equipe que ela está trabalhando em um determinado sistema, essa equipe às vezes ela pode sair e trabalhar com outro sistema, ou sair da empresa e etc. E as pessoas que chegam, se tiver bem documentado o sistema, facilita muito para elas conseguirem dar continuidade à manutenção do sistema e à evolução do mesmo, tá? Ela também melhora a visualização e compreensão dos requisitos, do que é que o sistema se trata, das suas funcionalidades, dos seus fluxos de trabalho e etc, né? E ela também ajuda, né, na análise e projeto do sistema, né? Tem muitos diagramas, né, que, por exemplo, o pessoal de projeto, né, de requisitos e tal, eles podem criar que esses diagramas serão lidos pelos desenvolvedores e implementados em alguma linguagem de programação. Então, aqui, pessoal, são os diagramas que nós iremos ver nessa primeira unidade, tá? A atividade online, né, ela é referente ao diagrama de classes, só que esse diagrama de classes a gente não vai ver hoje, tá? Hoje nós iremos ver esses 4 diagramas. O diagrama de classe, como ele é o mais importante para a gente aqui, tá? Nessa disciplina, aí a gente vai ter uma aula específica, né, que é a aula da próxima semana, bem como o diagrama de objetos também, tá? Então, esses 4 diagramas a gente vai ver hoje, mas assim, a gente vai ver de forma, assim, rápida, tá? E os diagramas que interessam mais para a nossa disciplina, que é o diagrama de classe e o diagrama de objeto, a gente vai ver nas próximas aulas. Então, aqui a gente tem um exemplo do diagrama de caso de uso, né? Esse diagrama, pessoal, basicamente ele diz o que é que o sistema vai fazer e quem é que vai executar essas funcionalidades, né? Ou seja, ele diz quem e por quem é que vai ser realizadas essas atividades. Então, no caso desse diagrama aqui, ele é bem simples, tá? Isso aqui seria um sistema de leilão, tá? Sistema de leilão. Então, aqui, o nome do diagrama, né, é diagrama de casos de uso, certo? Casos de uso, quando vocês verem, são todas essas bolinhas, tá? Esses círculos, né? Meio achatadinhos aí, que tem alguma funcionalidade do sistema dentro, tá? Então, os casos de uso, eles descrevem o que é que o sistema vai fazer, quais funcionalidades ele vai ter. E um outro ponto importante aqui no diagrama são os atores, tá? Que nesse diagrama aqui, eles são representados por esses bonequinhos aqui, né? Esse aqui e esse aqui, certo? Então, o que é que acontece? Nesse sistema aqui, a gente tem 2 atores. Um que é o leiloeiro, que é o ator responsável por iniciar o leilão, né? E você tem o usuário, que vai ser que serão, né, os participantes do leilão, tá? Então, aqui ele descreve o quê, né? O leiloeiro, ele pode fazer 2 coisas no sistema. Ele pode criar o leilão, tá? Pode criar o leilão e pode finalizar o leilão. Então, essas são as 2 funcionalidades que ele pode fazer no sistema, certo? Veja, pessoal, que aqui, né, você tem aqui um dependes, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a funcionalidade de finalizar o leilão, ela só pode ser concluída, né, só pode ser realizada, na realidade, quando a funcionalidade de criar o leilão, ela tiver já sido concluída também, né? Porque você não tem como finalizar um leilão que não foi criado. Então, por isso que você tem aqui o dependes aqui, tá? Porque é um caso de uso, ele depende do outro caso de uso, certo? E aqui, né, no usuário, que seria o usuário que está participando do leilão, né? Você pode, esse usuário ele vai poder fazer o quê? Né? Ele vai poder realizar um lance, tá? Desde que o leilão já tenha sido criado, por quê?
Porque se não existir leilão, ele não tem como realizar lance nenhum, certo? Ele pode ganhar o leilão, certo? E ele pode pagar o produto. Ele só vai pagar o produto se, né, esse usuário aqui ele tiver ganhado o leilão, certo? Então, por isso que você tem o depends aqui também, e aqui também você tem um depends, porque ele só pode ganhar o leilão se ele tiver realizado um lance. Se ele não tiver realizado nenhum lance, ele não pode ganhar o leilão, certo? E aqui, no caso de uso pagar um produto, você tem dois casos de uso ligados a eles aqui por uma palavra chamada extends, tá? O que quer dizer esse extends? Esse extends quer dizer basicamente que é opcional. Então, quando ele vai pagar o produto, ele pode escolher entre pagar com cartão, certo? Ou pagar com boleto bancário. Então, você pode escolher um dos dois. Então, sempre que você tem esse extends aqui, é por conta de ser opcional, tá? Então, veja, pessoal, que esse diagrama de caso de uso aqui, ele não descreve detalhes, ele só diz quem vai fazer, que aqui no caso o usuário, o leiloeiro, e o que é que ele vai fazer, que no caso aqui são os casos de uso aqui, que são esses círculos achatados aqui, tá? Então, basicamente isso, diagrama de caso de uso é simples assim. Nesse diagrama aqui, pessoal, que é o diagrama de atividades, basicamente ele vai descrever um fluxo de trabalho, certo? Que são atividades que o sistema, que você vai realizar no sistema e a ordem em que elas ocorrem, tá? Então, é basicamente isso, certo? Esse fluxo de trabalho aqui, ele pode compreender um ou mais casos de uso, por exemplo, ou não, tá entendendo? Ele é basicamente um diagrama para você descrever fluxos de trabalho, certo? Então, primeiro, pessoal, todo diagrama de atividades, ele começa, né, ele inicia por essa bolinha, esse círculo aqui, certo? E ele vai terminar nesse círculo aqui que tem tipo um outro círculozinho em volta, né? Você só tem um início, tá? Mas você pode ter mais de um fim, dependendo do diagrama de atividade, vocês podem encontrar isso. Então, basicamente, esse diagrama aqui também, ele também descreve o fluxo de trabalho daquele sistema de leilão, né? Então, basicamente, cada retângulo desse aqui, ele é uma atividade, e aqui você vai percorrendo o diagrama e ele vai mostrando a ordem que isso vai ocorrer, certo? Então, no primeiro aqui, pessoal, o usuário, digamos, né, ele vai escolher um produto, tá? Depois ele vai dar um lance nesse produto que ele escolheu. Aí aqui esse losango aqui, ele representa como se fosse uma bifurcação, né? Se fosse no algoritmo, seria aquele se, então, né? Ou o if do Java, né? Enfim. Então, ele vai dar um lance. Quando ele dá um lance, ele pode dar um outro lance, então ele volta para cá, certo? Ele pode dar um outro lance, ou ele pode esperar o leilão finalizar. Certo? Ele tem essas duas opções aqui. A partir do momento em que o leilão ele vai se encerrar, aí você tem dois fluxos aqui, né? Você vai verificar se o lance dele foi o maior lance. Se o lance dele for o maior lance, então ele recebe a notificação que ele ganhou o leilão. Se não foi o maior lance, então ele vai receber a notificação de que ele não ganhou. E aqui a gente chega no fim do fluxo, né, de trabalho, né? Então, basicamente isso. Ela é bem simples, tá? Cada retângulo é uma atividade e os losangos aqui, eles são aqueles pontos de bifurcação onde o sistema ele pode ir para um determinado fluxo ou para outro. Aqui a gente também tem um outro diagrama, que é o diagrama de estados. Esse diagrama aqui de estado, pessoal, ele é estado de quê? Tá? Estado do objeto, tá? Então, se a gente for lembrar, né, todos os objetos no ciclo de vida do sistema, ele tem valores, né? Então, por exemplo, se você tem um objeto produto, e esse produto tem um valor, e esse valor, por exemplo, é R$10. Pronto, esse valor, esse valor e o conjunto de outros valores que esse outro objeto vai ter, ele é o estado desse objeto em um determinado momento. Se você apertou num botão, certo? Se você apertou num botão e você alterou o preço desse produto, por exemplo, então você alterou o estado daquele objeto dentro do sistema. Então, basicamente, esse diagrama aqui, ele visa representar
os estados que um objeto pode ter. No caso desse diagrama específico aqui, seriam os estados de um objeto, que seria representando aqui como se fosse um bloco de notas, um leitor de é como se fosse um bloco de notas do Windows, né? O aplicativo de notas do Mac, enfim, sabe? Algum sistema nesse sentido, né? Então, primeiro, né, o objeto ele teria um estado vazio, por exemplo, tá? Que seria quando você, por exemplo, você abre o Word, aí ele não tem arquivo nenhum e nem um arquivo em branco, digamos, por exemplo, né? Aí aqui você pode carregar um arquivo, tá? Aqui ele colocou só carregar um arquivo, mas você pode também criar um novo arquivo, por exemplo. Aí esse objeto que estava no estado vazio, ele passa para o estado de aguardando um comando, tá? Aí então ele alterou o estado dele aqui, certo? Depois, esse objeto ele pode passar do estado de aguardando um comando para o estado de aguardando texto, tá? Ou seja, é como se você já tivesse dado o comando que você vai inserir o texto, né? Você vai escrever alguma coisa, né? E ele vai passar para esse estado aqui de aguardando o texto, tá? E dentro desse estado de aguardando o texto, ele vai, né? Você vê que tem um aqui para ele mesmo, né? Ele vai ficar aguardando todos os caracteres que você quiser digitar, certo? E depois você pode salvar e sair e, caso isso aconteça, o objeto ele passa, ele retorna para o estado de vazio, tá? Então, basicamente, é bem simples, tá, pessoal? Esse diagrama aqui de estado, ele visa basicamente representar os estados que um objeto pode ter dentro, no ciclo de vida ali do seu sistema, tá? E o último aqui que a gente vai ver aqui na aula de hoje é o diagrama de sequência, tá? Que ele vai mostrar as interações entre os objetos, tá? Ou componentes, né? Com relação às mensagens, né? Que são enviadas de um para o outro, tá? E como isso ocorre, tá? Então, quando a gente trabalha com orientação a objeto, a gente cria diversos objetos, tá? Num programa real, né? E esses objetos, eles acabam interagindo com outros objetos que você cria também, né? Tudo é você que cria, né? Você é o desenvolvedor, né? Então, aqui ele visa mostrar como esses objetos ou componentes, tá? Eles se relacionam, como eles enviam as mensagens um para o outro. Essas mensagens, elas podem ser traduzidas como, por exemplo, quando a gente vai ver, quando você chama um método, tá? E você recebe o retorno desse método. Quando a gente tiver no código, vocês vão entender melhor, tá? Então, basicamente, isso aqui, eles são os componentes, né, ou objetos, tá? E isso aqui é como se fosse o tempo, né? Isso aqui, ele representa o tempo, esse retângulozinho aqui, certo? Então, basicamente, aqui você tem, nesse diagrama aqui, que também é bem simples, você tem o usuário, você tem um objeto, um componente que é chamado app, né? Que representa como se fosse a sua aplicação, tá? Você tem um componente autenticador e você tem um banco de dados. Veja que em muitos sistemas, né, o autenticador ele está dentro do aplicativo, só que às vezes ele pode estar fora. Por exemplo, quando você tem esses logins agora pelo Solgov, por algum e-mail, etc. O seu autenticador ele é fora do seu sistema propriamente dito, né? Quando você desenvolve um sistema desse que você quer que ele logue pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, você tem que consumir uma API, né, do autenticador para que da sua aplicação ele abra o autenticador do Google, né, ali no navegador, e depois ele retorne para a sua aplicação dizendo que está tudo ok, certo? Então, o autenticador ele pode ficar dentro do seu aplicativo ou pode ficar fora, né? No caso aqui desse exemplo aqui, ele está fora, certo? Então, basicamente, você tem aqui o usuário, né, que ele envia uma mensagem, né, que é de fazer login para o aplicativo, certo? O aplicativo, ele manda uma mensagem, né, lá para o seu banco de dados, passando aqui o e-mail e a senha, tá? O que é que ele quer verificar aqui, né? Ele quer verificar aqui se esse e-mail ele está cadastrado, ou seja, se esse usuário ele existe, tá? Aí aqui, depois que ele manda essa mensagem, toda essa linha tracejada que tem aqui é uma linha de retorno, né? E você veja que toda mensagem ela tem um retorno, né? Aqui tem retorno, tem retorno, tem retorno. Essa aqui é porque é a do início, né? Então aqui, quando você consultou o seu banco de dados, se existir, né?
você vai retornar aqui o ID do usuário, tá? Então, se existir, você retorna o ID do usuário para a sua aplicação. Essa aplicação agora, ela vai verificar se esse usuário ele está ativo, né? Se ele pode acessar o sistema. Então, ele manda uma mensagem para o autenticador, passando o e-mail, a senha e o ID, tá? E esse autenticador aqui, ele vai retornar, que tem um bool aqui, que é de booleano, né? Então, ou seja, ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. Se retornar falso, a sua aplicação, ela informa o usuário, né, que ele não está apto a entrar no sistema, e se ele retornar verdadeiro, provavelmente a sua aplicação vai redirecioná-lo para o dashboard dele, né? E por fim, para finalizar o fluxo aqui, né, a aplicação, ela retorna ao usuário o status do login dele, né? E aqui, sendo uma aplicação real, né, ela provavelmente ou ela vai redirecionar para o dashboard ou vai apresentar uma mensagem de erro, né? Então, é basicamente isso, tá? Aqui, pessoal, na aula de hoje foi isso, tá? A aula da próxima semana, aí eu acho que ela, pelo menos nesse momento, ela é a mais importante, porque é onde a gente vai trabalhar o diagrama de classe, que é o que vocês vão utilizar para fazer a atividade online, tá? Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode falar.